Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você assiste esse estudo bíblico sobre o livro de Gálatas. Você que está aí agora acompanhando na estreia, olha, que Deus continue lhe abençoando. Nós estamos juntos para mais um capítulo da Epístola do Apóstolo Paulo aos Gálatas, na verdade, a uma região, né? A região da Galácia. Então, Paulo envia esta carta e, segundo os estudiosos, esta foi a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo, das 14 que ele escreveu, sendo que eu acredito que Paulo também tenha escrito a carta aos Hebreus, por isso eu falo as 14 cartas do apóstolo Paulo. Lembrando que todas as segundas-feiras, neste horário, nós temos então um estudo bíblico de alguma carta, né? Vamos falar sobre as cartas do apóstolo Paulo e começamos justamente pela primeira, porque queremos fazer uma sequência cronológica, já que na Bíblia a sequência não é cronológica, tá? Então nós vamos seguir de acordo com os estudiosos, os pesquisadores. A primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu foi então a Epístola aos Gálatas. E como sempre nós fazemos, nós vamos ler em duas traduções, tá? Nós vamos ler primeiro na João Ferreira de Almeida, né? Revista atualizada, que foi traduzida para o português pelo João Ferreira de Almeida, e vamos ler também depois na Bíblia Viva, a Bíblia Viva, que eu uso também, a Bíblia Viva, a Bíblia online, tá bom? Então nós vamos fazer isso. Antes, por favor, deixa aí o seu like, é importante para o canal. Hoje eu recebi um comentário muito interessante, uma pessoa que achou o canal, que o vídeo apareceu para ela como sugestão. O vídeo apareceu para ela como primeiro vídeo, sugestão para ela. E ela estava precisando ouvir o que ela ouviu. Então, por que aconteceu isso? Por causa dos likes, por causa dos comentários, por causa da interação. Quando você interage, quando você comenta, quando você dá o like, quando você, enfim, faz essas coisas, o que acontece? O YouTube, a plataforma, o YouTube, ela entende que o vídeo é relevante, então vai colocar para outras pessoas elas também assistirem o vídeo. Então é muito importante a sua participação, comentários, a sua participação com like, você se inscrevendo no canal, caso você não seja inscrito, você que quiser participar também do chat, do super chat, você, enfim, vamos interagir, tá bom? Então vamos lá. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Esse capítulo, embora nós estejamos fazendo por capítulo, eu quero dizer para você que a Bíblia não foi escrita nem com capítulos e nem com versículos. A Bíblia foi escrita como se fosse uma carta, de forma direta. Os tradutores e também aqueles que fizeram a impressão da Bíblia acharam melhor separar por capítulos e também por versículos. Por um lado, isso é bom. Por que é bom? Fica mais fácil de você achar o versículo, fica mais fácil de você achar o capítulo. Porém, tem um problema, que muitas vezes o capítulo, ele encerra, mas o assunto continua, entendeu? E às vezes a pessoa pensa que aquele assunto encerrou ali. E outra coisa também que é perigosa, às vezes o título que eles colocam no capítulo. Por exemplo, na Bíblia João Ferreira de Almeida, atualizada, Bíblia atualizada por João Ferreira de Almeida, aqui está escrito que o título é Paulo apela para a experiência dos Gálatas. Já na Bíblia Viva está: a lei é impotente para salvar, mas conduz a Cristo e a fé. Então, quer dizer,
ele já está dizendo aqui, fica mais claro que a lei é impotente para salvar, mas conduz a Cristo e a fé, quer dizer, aponta para Cristo, aponta para a fé. Então veja que é importante, né? E é importante também você ver isso em outras traduções, tem King James, tem Bíblia de Jerusalém, tem uma vasta variedades de Bíblias, tá? Então é importante você ir analisando, você vendo. Por quê? Porque cada tradução, cada um traduziu de um jeito, de uma forma, usando a palavra, e aí você vai também tendo mais conhecimento, tá bom? Então vamos aqui a esse capítulo. Ó Gálatas, Paulo começa assim: ó Gálatas, insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Ele faz uma pergunta: quem vos fascinou? E na tradução, depois nós vamos ver que essa palavra, ela é muito forte, é uma palavra forte que o apóstolo Paulo fala. E ele continua: quero apenas saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? E aqui o Espírito está em letra maiúscula. Ele pergunta: vocês receberam o Espírito, quer dizer, o Espírito Santo, por obras da lei ou pela pregação da fé? Quando vocês ouviram a pregação e vocês creram, né? Sois assim sensatos que, tendo começado no Espírito, Espírito com letra maiúscula, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Porque muitas vezes essa expressão fulano está na carne, muitas vezes dá a impressão de que prostituição, adultério, bebedice, essas coisas. Porém, aqui o apóstolo Paulo, ele não está se referindo a isso, ele está se referindo à lei, está se referindo à lei, às obras da lei, está se referindo que também estavam se aperfeiçoando na carne, ou seja, querendo a justificação pelo esforço próprio, pelo próprio esforço, por obras da lei. Vamos ver. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz? Porventura o faz? Ele pergunta: pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, quando vocês receberam o Espírito, os milagres, e essas coisas aconteceram por quê? Por causa das obras ou por causa da fé? Aí ele vai agora dar o exemplo da experiência de Abraão. Olha o que ele diz. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Quer dizer, a fé de Abraão, a sua crença é que imputou a ele justiça, não as suas obras. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Os da fé, os que creem. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. O que ele disse a Abraão? Em ti serão abençoadas ou abençoados todos os povos. Então, o apóstolo Paulo aqui diz que aquelas coisas que aconteciam lá atrás e que aconteceram com Abraão, por exemplo, já apontava para Cristo, já apontava para a justificação dos gentios, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Que coisa, né?
todos aqueles que são da obras da lei estão debaixo de maldição. Obras da lei. Essas coisas, por exemplo, o dízimo, obras da lei. Batismo, obras da lei. Páscoa, obras da lei. E as leis eram 613 leis. 613. 603 e mais os 10 mandamentos. 613 leis. E ele diz, bem claro aqui, todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Ou seja, quem vivia pela lei tinha que praticar toda a lei, não podia falhar em um ponto. E ninguém conseguia, nenhum judeu conseguiu isso, a não ser Jesus. Senão ele não teria vindo, não teria sentido. Se alguém tivesse cumprido, não teria sentido Jesus ter vindo para cumprir. Então, por isso que João, se eu não me engano, ele diz que se nós não temos pecado, o fazemos mentiroso, porque todos pecamos. Quer dizer, todos transgredimos a lei, se referindo aos judeus. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus. Ninguém. Pela lei, ninguém é justificado diante de Deus. Não há justificação diante de Deus pela lei, pelas obras da lei. E o que seria isso hoje? Pelo nosso próprio esforço. Pelo nosso próprio esforço. Hoje eu falava pela manhã sobre aqueles 2 homens que subiram ao templo a fim de orar. Jesus, ele cita essa parábola e diz, olha, o fariseu orava de si para si mesmo. E o que o fariseu dizia? O fariseu dizia, graças te dou, ó Pai, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e nem como esse publicano. E ele ainda disse assim, jejuo 2 vezes por semana. O judeu, na verdade, havia uma obrigação de jejuar 1 vez por ano. Mas esse aqui era tão justo, né? Disse Jesus que ele jejuava 2 vezes por semana. E Jesus disse que ele não foi justificado. Ele não foi justificado pelas suas obras, pelo que ele fazia, porque na graça não é pelo que você faz. Não é quem faz mais. Eu jejuo mais, eu oro mais, eu vou mais ao templo, eu vou mais ao monte, eu faço mais vigília. Isso não adianta absolutamente nada. Isso não tem nenhum valor diante do Criador. Já o publicano sequer ousava levantar o rosto, batia no peito e dizia, ser propício a mim, pecador. Jesus disse que esse desceu justificado. Ou seja, por que ele desceu justificado? Porque ele não confiou nos seus méritos, ele não confiou nas suas obras, ele não confiou nos seus predicados morais. Não, ele confiou na misericórdia do Pai, tanto que ele disse, ser propício a mim, pecador. É isso. Vamos continuar. Versículo 11. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Pela fé, pela crença, né? Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Olha só, é importante sabermos isso. Quem que Cristo resgatou da maldição da lei? Aqueles que viviam debaixo da lei. Nós não vivemos debaixo da lei. Nós não nascemos debaixo da lei. Jesus nasceu debaixo da lei porque o templo estava de pé,
e a lei estava em vigor e ele veio para cumprir a lei. Por isso ele dizia para as pessoas quando elas eram curadas, principalmente aquele leproso, diz: vai, apresenta-te ao sacerdote e oferece a oferta que Moisés ordenou, segundo a lei, a oferta da purificação da lepra, que eram animais. Ou seja, veja que Jesus nasceu debaixo da lei, cumpriu a lei, mas quando o templo veio abaixo, então a lei ela cessou, já não existia mais sacrifício, né? A lei e os profetas duraram até João, está escrito. Então, quando nós nascemos, nós não nascemos debaixo da lei. Na verdade, nós não fomos resgatados da maldição da lei, fomos resgatados da maldição do sistema religioso. Isso mesmo. Fomos resgatados da maldição do sistema religioso, o sistema religioso que tenta praticar a lei, que judaizou o cristianismo. Então, é importante isso, sabermos essa diferença. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então se recebe o Espírito prometido pela fé. Não é porque você busca, é pela fé. Você tem fé, você crê, você recebe. Crê no sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário, você recebe. Crê no que Jesus fez, que é suficiente, Jesus ele é suficiente para mim. Eu não preciso mais de outro. E também eu não preciso me justificar com as minhas obras. As obras, elas são consequências de uma vida com Deus. As obras, elas são consequências de você estar salvo. São consequências do novo nascimento. Eu vou falar de uma experiência que eu tive hoje. Daqui a pouco, uma experiência que vai servir também. E por que eu vou falar dessa experiência? Porque eu creio que pode ajudar você, tá? Senão não falaria. Irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos seus descendentes, porque a promessa foi feita a Abraão e o seu descendente, ou seja, Jesus, não aos seus descendentes. Muita gente confunde isso, pensa que a promessa foi feita aos descendentes, né? Mas não, foi feita ao descendente. Vamos continuar, né? E quem é esse descendente? Né? E aos descendentes, não diz e aos descendentes como se falando de muitos, porém, como de um só, e ao teu descendente que é Cristo. Então estava falando de Cristo. A bênção de Abraão, ela era, né, para Cristo, o descendente. E em Cristo nós receberíamos também a bênção de Abraão. Vamos lá. E digo isto: uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar de forma que venha desfazer a promessa. Ou seja, a promessa foi feita a Abraão. O povo não era escravo ainda no Egito, não havia nem ainda o povo hebreu. E quando o povo hebreu veio e que ficou escravo, depois que saiu do Egito, 430 anos foram escravos, o povo saiu, Deus deu a lei, ou seja, mesmo a lei não poderia invalidar aquela promessa que foi feita lá atrás, tá? Porque se a herança provém da lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Veja, gratuitamente a Abraão. Abraão não teve que pagar absolutamente nada.
Ele não teve que pagar nada, absolutamente nada. Abraão, ele creu, não teve que pagar. Você não tem que pagar, você não tem que dar dinheiro para receber absolutamente nada. Você pode sim ajudar, você pode colaborar, você pode sim estender a sua mão a um aflito, necessitado, um irmão que precisa. Isso é normal. Você faz isso porque dentro de você existe o amor de Deus. Agora você não tem que pagar absolutamente nada. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente e a quem se fez a promessa. Então a lei tinha um determinado tempo. A lei era até vir o descendente, ou seja, Jesus. A partir daí não haveria mais lei. Não haveria mais lei, ele cumpriria, pronto, acabou. Então agora ninguém mais é condenado por causa de não cumprir a lei. Porque a lei, estou falando no sentido espiritual, é claro que se você transgredir a lei dos homens ou as leis dos homens, você terá consequência, mas eu não estou me referindo a isso. Estou me referindo à situação espiritual, à condição espiritual. Então, qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa da transgressão, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Você vê que está sempre falando aos que creem, aos que creem. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, nela encerrados para essa fé que de futuro havia de revelar-se. Então, essa fé, ela estava guardada. Essa fé, ela se revelou através do descendente de Jesus. Ou seja, a graça, né, o favor imerecido, ser justificado pela fé, isso estava oculto dos profetas, estava oculto de todos, de todos. E isso foi revelado ao apóstolo Paulo. A justificação mediante a fé. A justificação não pelas obras, mas pela fé. A graça. Por isso que ele disse, o apóstolo Paulo disse, a tua graça me basta. A graça basta. A graça basta. Certo? Vamos continuar. De maneira que a lei nos serviu de aio. O que é aio? É uma coisa que liga a outra, é como se fosse uma ponte, né? Um aio, é algo que vai apontar. Então a lei serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, ou seja, a lei. Agora não é pela lei, é pela fé, tudo é pela fé. Fé é certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Essa é a fé. A fé que nos justifica. Qual fé? Que Jesus morreu na cruz do Calvário, derramou o sangue dele, e ele nos justifica. Ele nos lava, nos purifica. Aliás, já lavou, já purificou, já justificou e já salvou. Você crê que você está salvo? Eu creio que você está salvo. Eu creio, meu irmão. Eu sei que o sistema religioso trabalha de tal forma, de tal maneira, para que você nunca acredite que você está salvo. Porque enquanto você não acreditar que você está salvo, você vai estar sempre buscando,
sempre fazendo isso, fazendo aquilo, para tentar a salvação, quando na verdade você deveria crer que você está salvo, e aí, porque você está salvo, você vai praticar as boas obras. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. Esse batismo aqui é o batismo na cruz, porque na morte nós fomos batizados, né? De Sarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, no reino de Deus não existe isso, homem, mulher, existe escravo, livre, judeu, gentio, não. Todos são um, só um corpo só, formado, claro, por vários membros. Por exemplo, nós somos uma igreja, ou melhor, nós somos parte da igreja, né? Nós não somos uma igreja física, nós não temos um local, ou seja, tem pessoas que têm, e se um dia nós nos reunirmos, não teria nenhum mal nisso. Mas igreja somos nós, juntos, unidos em espírito. Podemos não estar unidos em carne, mas estamos em espírito. Você faz parte do corpo de Cristo, você é um dos membros do corpo de Cristo, assim como eu sou. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Bom, antes de eu ler aqui agora na Bíblia Viva, deixa eu contar a experiência aqui que eu tive hoje. Bom, hoje eu acordei cedo, era 5 e pouca da manhã, e eu comecei a arrumar algumas coisas, limpar algumas coisas aqui na casa, e fiz um certo barulho, reconheço isso. E aí o vizinho de baixo tocou, ele fez barulho, deve ter batido alguma coisa, e eu ouvi também, parece que a esposa falou alguma coisa, eu também ouvi, e por um momento eu parei de fazer o barulho, mas depois, quando foi acho que 8, eu comecei a fazer o barulho de novo, enfim, limpando as coisas e tirando algumas coisas sujas que estavam num lugarzinho que eu vou fazer um jardim ali, e depois ele veio e bateu na porta, muito chateado por causa do barulho, e eu fiquei também um pouco chateado com aquilo do jeito que ele tinha batido na porta e tal, então não ficou um clima muito bom assim. E eu fiquei o dia inteiro com aquilo na cabeça, o dia inteiro com aquilo na cabeça e tal. E aí o que eu fiz? Eu comprei 2 pastéis de nata aqui de Portugal, quem é de Portugal conhece. Fui lá, bati na porta dele, que eu nunca tinha nem me apresentado a ele, fui lá, bati na porta dele, falei, olha, meu nome é Alfredo, eu tô aqui para pedir desculpa por aquilo que aconteceu pela manhã, eu realmente estava errado, e ele prontamente também disse, não, também desculpa o jeito que eu bati lá. Eu falei, não, você não precisa pedir desculpa, eu estou errado, eu reconheço, sou da paz, e inclusive trouxe aqui um pastelzinho de nata para você e para a esposa, e quero dizer para você que se precisar de alguma coisa, é só bater aqui, e também se você ouvir alguma coisa, sim, fora do horário, que eu estiver fazendo algum barulho, por favor, você fala que eu paro imediatamente. Ou seja, é aquilo que um dia eu falei, sabe? Nós falamos um dia sobre quebrar o círculo. Porque diz o ditado, violência gera violência. Alguém tem que quebrar o círculo. Ou seja, o círculo, né? Alguém tem que quebrar. Alguém tem que dizer, olha, eu errei, eu falhei, me perdoa. Porque senão, principalmente nós que levamos, né, o evangelho,
Então eu estou contando isso porque são coisas que acontecem no dia a dia, outras coisas que acontecem também no trabalho, e que são experiências, e que muitas vezes Deus permite que aconteça para que nós venhamos a praticar aquilo que estamos falando, porque às vezes nem sempre a gente pratica, né, o que a gente fala. Então, Deus permite isso. Então, eu estou contando só essa experiência, até para dizer para você, meu irmão, minha irmã, se aconteceu algo com você semelhante, parecido, quebra esse círculo. Vá lá, pede perdão, se conserta. Mesmo que você se diga assim, ah, mas eu estava certo, eu não estava errado. Não importa quem estava errado. Não importa. Quem estava errado? Jesus ou quem crucificou ele? E Jesus diz, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Então, não se pode alimentar isso. Voltando a Gálatas agora, fazer alguns comentários aqui, ainda mais comentários, porque agora nós vamos ler a Bíblia viva, que o título já é diferente, diz assim, a lei é impotente para salvar. Ou seja, a lei, ela não foi dada para salvar, mas conduz a Cristo e a fé. A lei era um aio, era para apontar para Cristo, e os judeus não entenderam isso. Quer dizer, não entenderam aqueles que não eram para entender, né? Que a lei era apenas um aio, era um condutor para apontar para Cristo. Gálatas insensato. Quem foi o feiticeiro? Porque fascinar é isso, é enfeitiçar. Por isso que aqui fala. Quem foi o feiticeiro que os sugestionou e pôs em vocês esse encantamento ruinoso? Porque vocês costumavam ver o significado da morte de Jesus Cristo tão claramente como se eu tivesse exibido diante de vocês um quadro com o retrato de Cristo morrendo na cruz. Aliás, você sabe como surgiu, dizem, né, a história, não sei se é verídico, mas essa questão do crucifixo, da idolatria, parece que na Idade Média muitas pessoas não sabiam ler. Então, alguns, na intenção de mostrar o que Jesus tinha feito na cruz do Calvário, pintavam Jesus crucificado, faziam Jesus crucificado, para dar a entender às pessoas como que foi. Só que essa boa intenção se tornou numa idolatria, porque as pessoas passaram a idolatrar esse crucifixo. Bom, isso eu ouvi, isso, uma história, não sei nem se é verídico ou não. Mas o apóstolo Paulo diz isso, olha, vocês entenderam tão bem o significado da morte de Jesus, que parecia que eu tinha feito um quadro para vocês, parecia que eu tinha desenhado. Acho que Paulo, nos dias de hoje, para certas pessoas, ele ia falar de novo assim, quer que eu desenhe? Quer que eu desenhe que Jesus fez tudo que tinha que ser feito? Que agora o que nós precisamos é crer e reconhecer esse sacrifício que foi feito? Só queria fazer-lhes uma pergunta. Vocês receberam o Espírito Santo pela tentativa de guardar as leis judaicas? Claro que não, pois o Espírito Santo só veio sobre vocês depois que vocês ouviram acerca de Cristo e confiaram nele para ser salvos. Os judeus, eles não recebiam o Espírito Santo como os gentios recebiam, ou receberam. Por exemplo, o Espírito Santo no Antigo Pacto, ele possuía algumas pessoas, profetas, reis, possuía algumas pessoas, mas ele não habitava dentro das pessoas, no povo, ele usava, possuía, né? Mas no Novo Pacto, o Espírito veio sobre toda a carne. Então, todos têm um Espírito que creem.
Todos recebem, os que creem. Ah, mas eu tenho que falar em línguas? Olha, irmão, línguas eram idiomas. Temos vídeo aí que falam sobre isso também. Versículo 3. Então, será que vocês ficaram completamente loucos? Pois se a tentativa de obedecer às leis judaicas nunca lhes deu vida espiritual no princípio, por que vocês pensam que a tentativa de obedecê-las agora os fará cristãos mais fortes? Porque aqui o que estava acontecendo era isso. Eles estavam querendo voltar à prática das leis judaicas. E Paulo está chamando a atenção deles, repreendendo eles. Eu pergunto para vocês, será que isso é pregado no sistema religioso? O sistema religioso prega isso, fala isso claramente para as pessoas? Eu digo para você, durante o tempo que eu fiquei no sistema religioso, eu nunca vi o meu líder, que era o meu líder, falando a respeito disso. Nunca vi. Nunca ouvi. Nunca. Nunca ouvi nenhum falando a diferença da lei para a graça, o que era antes da cruz, o que era depois da cruz. Nada disso. Ele diz, vocês sofreram tanto pelo Evangelho e agora vão simplesmente jogar tudo pela janela? Mal posso acreditar nisso. E eu lhes pergunto de novo, Deus lhes dá o poder do Espírito Santo e opera milagres no meio de vós, como resultado de suas tentativas de obediência às leis judaicas? Não, naturalmente que não. É quando vocês creem em Cristo e confiam inteiramente nele. Aí sim que vocês recebem. Aí sim que vocês são justificados. Aí ele vai vir agora com a experiência, o exemplo de Abraão. Abraão teve a mesma experiência. Deus o declarou digno do céu só porque ele creu nas promessas divinas. Daí se pode ver que os verdadeiros filhos de Abraão são todos os homens de fé que realmente confiam em Deus. Confiam no sentido de que a salvação foi conquistada por Cristo na cruz do Calvário. E ainda mais, as Escrituras previram este tempo, quando Deus salvaria também os gentios mediante a sua fé. Deus falou a esse respeito a Abraão muito tempo atrás, quando disse, eu abençoarei aqueles que em todas as nações confiarem em mim como você. E assim acontece. Então, Deus pré-anunciou o Evangelho, a boa nova a Abraão. Crer, Abraão creu, e isso lhe foi imputado para a justiça. Né? Todos aqueles que confiam em Cristo participam da mesma bênção que Abraão recebeu. Sim, e aqueles que confiam que as leis judaicas podem salvá-los estão debaixo de maldição de Deus. Pois as Escrituras dizem muito claramente, é maldito todo aquele que, em qualquer tempo, quebrar uma só destas leis que estão escritas no livro da lei de Deus. Então, era quebrar uma lei e já era, então, culpado. Então, isso é mais claro do que água cristalina. Hoje, isso, no nosso entendimento, é claro. Aliás, isso já na graça, no Evangelho da Graça, isso já é o beabá, isso já é o início, isso é o início.
É tão simples entender isso, né? Ele diz mais: por consequente, é claro que ninguém jamais pode ganhar o favor divino pela tentativa de guardar as leis judaicas, porque Deus mesmo disse que o único meio pelo qual podemos ser justos aos seus olhos é pela fé. Como diz o profeta Abacuque, o homem que encontra a vida a encontrará por meio da confiança em Deus, quer dizer, por meio da fé em Deus. Como esse caminho de fé é diferente do caminho da lei, que diz que o homem é salvo pela obediência a todas as leis de Deus, sem uma só falta, como esse caminho de fé é diferente do caminho da lei, que diz que um homem é salvo pela obediência a todas as leis de Deus, sem uma só falta, entretanto Cristo nos comprou e nos tirou de debaixo da condenação desse sistema impossível. Engraçado tá aqui sistema, né? O sistema é impossível de salvar. Aliás, um sistema que não foi feito para salvar. Um sistema que foi feito para apontar para Cristo. Um sistema que foi feito para apontar para a fé, né? Entretanto, Cristo nos comprou e nos tirou de debaixo da condenação desse sistema impossível, ao levar sobre si próprio a maldição por nossas más ações. Porque está dito na Escritura: é maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, numa árvore, como Jesus foi pendurado numa cruz de madeira. Agora Deus pode abençoar os gentios também, com esta mesma bênção que ele prometeu a Abraão. E todos nós, como cristãos, podemos ter o Espírito Santo prometido por meio dessa fé. Outra coisa que o sistema religioso não quer que você entenda é isso, que você tem o Espírito Santo. Por isso que você é uma nova criatura, por isso que você perdoa, por isso que você ama, por isso que você se alegra, por isso que você é uma pessoa misericordiosa, por isso que você não se afasta de Cristo, porque você tem um Espírito. Você tem um Espírito, mas o sistema não quer que você acredite que tem um Espírito. Por quê? Porque aí você vai buscar, vai buscando, e você vai estar sempre alimentando esse sistema. Quer dizer, você não alimenta mais, porque hoje você tem esse entendimento que o Espírito está aí dentro de você. Ora, Deus fez algumas promessas a Abraão e ao seu filho. E notem que não diz que as promessas eram aos seus filhos, como diria se estivesse falando de todos os seus filhos, todos os judeus, mas ao seu filho, esse, logicamente, significa Cristo. A promessa foi feita a Cristo. A mesma coisa quando Deus fala lá para Davi, que ele mesmo iria construir casa, falando do descendente de Davi, muitas pessoas pensam que era Salomão. Não era Salomão, o descendente de Davi era Jesus. Deus não estava falando de Salomão, porque estava falando ali de um reino que duraria para sempre, um reino eterno. Então, Abraão, quer dizer, Salomão, o reino dele foi eterno. Cadê o reino? Cadê Salomão? O descendente ali que faria a casa era o próprio Cristo. E disse, né, vocês derrubam esse templo e eu vou reconstruir em 3 dias, se referindo ao corpo, porque hoje o nosso corpo é o templo do Espírito. É o nosso corpo, ele habita nesse corpo. Que maravilha, né, meu irmão? Hein, meu irmão? Minha irmã? Espírito Santo habita em você. Eis o que eu estou procurando dizer. A promessa de Deus de salvar por meio da fé, eis o que eu estou procurando dizer. A promessa de Deus de salvar por meio da fé, e Deus escreveu e assinou esta promessa.
não podia ser cancelada nem mudada 430 anos mais tarde, quando os 10 mandamentos foram dados por Deus. Se a obediência a essas leis pudesse nos salvar, então é evidente que isso seria uma maneira diferente daquela pela qual Abraão caiu nas boas graças de Deus. Agora, quando falarem assim, você caiu? Eu falo assim, caí, eu caí nas boas graças de Deus. Eu caí nas boas graças de Deus. Maravilha, né, meu irmão? Você também caiu, né? Nas boas graças de Deus. Somos caídos nas boas graças de Deus. Caímos na graça dele. Que bom, que maravilha. Caímos nas boas graças de Deus, pois ele simplesmente aceitou a promessa de Deus. Abraão, no caso, que caiu nas boas... Abraão também era um caído. Abraão caiu nas boas graças de Deus. Essa foi boa, né? Muito bom. Ora, pois, então por que as leis foram dadas? Ele pergunta. Isso falando para os Gálatas. Por que a lei? Os Gálatas deveriam perguntar, né? O apóstolo Paulo é interessante que ele mandava cartas, você pode ver isso. Ele já imaginava o que as pessoas iam perguntar. Aí ele já respondia, perguntava e já respondia. Ora, pois, então por que as leis foram dadas? Elas foram acrescentadas depois que a promessa foi dada, a fim de mostrar aos homens quanto eles são culpados de quebrar as leis de Deus. Então era como se Deus estivesse dizendo, eu vou mostrar para vocês que vocês por si mesmos não conseguem. Então Deus deu a lei. Olha, tá aí, cumpre. Cumpre. Não conseguiam. Ah, meu Pai, como é bom, né? Viver caído nas graças do Pai. Como é bom cair nas graças do Pai. Eu agora vou usar isso direto. Sou um caído. Caí nas graças do Pai. Nas graças do Criador. Olha, estou com vontade de rir. Essa foi só o Pai mesmo para nos mostrar essas coisas, né? Ora, Abraão caiu nas graças do Pai. E nós caímos na graça do Pai. Desculpa, desse... Ora, vamos lá, eu vou conseguir, peraí. Até embaçou o óculos aqui. Eu vou conseguir, peraí, vou conseguir. Ora, pois, então, por que as leis foram dadas? Elas foram acrescentadas depois que a promessa foi dada, a fim de mostrar aos homens quanto eles são culpados de quebrar as leis de Deus. Entretanto, esse sistema de lei era para durar somente até a vinda de Cristo, o Filho a quem a promessa de Deus fora feita. E há mais esta outra diferença. Deus deu suas leis aos anjos para eles darem a Moisés, que por sua vez deu ao povo. Mas Deus, quando leu ou deu a sua promessa a Abraão, ou fez a sua promessa a Abraão, fez isso sozinho, sem os anjos e sem Moisés como intermediários. Sem anjos e sem intermediários. Deus falou com Abraão direto. Né? Pois bem, então, as leis de Deus e as promessas de Deus estão
umas contra as outras, ele faz outra pergunta, né? O apóstolo Paulo faz outra pergunta. Pois bem, então, as leis de Deus e as promessas de Deus estão umas contra as outras? Naturalmente que não. Se nós pudéssemos ser salvos por suas leis, então Deus não precisaria ter nos dado um meio diferente de nos libertarmos das garras do pecado. Porque as Escrituras sustentam que todos nós somos prisioneiros dele, né? A única saída é pela fé em Jesus Cristo. A porta de escape está aberta para todos os que creem nele. Até a vinda de Cristo, nós fomos guardados pela lei, mantidos debaixo de uma tutela protetora, por assim dizer, até que pudéssemos crer no Salvador que estava por vir. Vamos ver isso de outra maneira. As leis judaicas eram nossas mestras e guia até que Cristo viesse para nos dar uma posição correta perante Deus por meio da nossa fé. Então, Cristo veio para nos dar uma posição correta. Vocês agora são justificados pelo sangue que foi derramado. Mas agora que Cristo já veio, não precisamos mais daquelas leis para nos guardar e conduzir-nos a Ele. Porque agora todos nós somos filhos de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E aos que fomos batizados em união com Cristo, somos envolvidos por Ele. Quer dizer, na morte lá de Jesus, todos, antes e depois, aqueles que viveram antes, aqueles que viveriam depois, foram ali unidos. Quer dizer, um batismo, uma união, uma imersão ali, todos na cruz. Já não somos mais judeus, nem gregos, nem escravos, nem livres, e nem simplesmente homens ou mulheres, porém somos todos iguais. Somos todos iguais, irmãos. Sistema religioso, às vezes, o fulano é mais ungido, fulano é isso, fulano é aquilo, tem mais unção, ele é ungido, ele é o apóstolo, é o bispo, é o reverendo, é o... Enfim, aquela hierarquia, como se um fosse maior do que o outro. Olha, ainda existem pessoas que me chamam de bispo. Eu não sou mal educado com essas pessoas, jamais seria. Mas eu não sou bispo, já fui tanta coisa, já fiz tanta coisa, que hoje eu acredito que aquelas coisas foram talvez até Deus permitindo para que eu hoje pudesse fazer essa diferença, né? Essa diferença. Vamos terminar aqui, já estamos terminando o capítulo 3, e semana que vem, então, vamos para o capítulo 4, falta um versículo só. E agora que somos de Cristo, somos os verdadeiros descendentes de Abraão. E todas as promessas que Deus fez a ele pertencem a nós. Que maravilha. Nós, os caídos nas graças de Deus. Os caídos na graça do Pai. Eu sou um caído. Eu caí nas graças de Deus. Que maravilha. Também, meu irmão, você é um caído. Você, minha irmã, é uma caída. Caímos nas graças do Pai. Que maravilha, né? Que coisa gostosa. Olha, foi muito bom estar aqui com vocês. Não deixe de dar o seu like se você gostou do vídeo. Assista de novo se você não entendeu alguma coisa, leia. Ouça outros também, pode ouvir. Depois que você ouve e depois que você é alcançado pela graça de Cristo, você pode ouvir qualquer um que você logo vai saber diferenciar. Você vai falar, não, isso aí é lei, tô fora, tô fora. Caí nas graças do Pai, tô fora. Quando você conhece a graça, você pode ouvir qualquer um. Pode ouvir qualquer um líder religioso.
você vai saber diferenciar logo o que é o joio do trigo, o que é a lei e o que é a graça. Você logo vai... Você não consegue mais se alimentar desse alimento. Essa comida você já não digere mais. Não digere mais. É muito bom. Por isso que nós somos livres e você é livre. Você pode assistir quem você quiser, você pode ouvir quem você quiser. Se você conheceu a graça de Cristo, olha, meu irmão, minha irmã, não adianta. Aliás, às vezes é melhor nem você ouvir. Por quê? Porque você logo vai dizer assim, olha, tá tudo errado. Você vai dizer assim, não é possível. Não é possível. Ou é muito mal intencionado, ou então falta muito entendimento mesmo. Porque, por exemplo, pregar dízimo hoje em dia, você que hoje conhece a graça, você sabe que dízimo era de alimentos, de animais. Dízimo nunca foi dinheiro. Você sabe que o dízimo era anual e tinha um dízimo que era de 3 em 3 anos. Não se dava dízimo, por exemplo, de outra profissão. Carpinteiro não dava dízimo. Só dava dízimo quem tinha plantações e quem tinha animais. E o dízimo era somente os judeus que davam, né, para as tribos. Aliás, as tribos entregavam para a tribo de Levi. Então, você sabe de tudo isso. Então, se você ouve hoje alguém falando do dízimo, você já fala assim, essa comida aí está estragada. Essa comida aí não é boa, está estragada. Então, muito obrigado pelo like que você deu. Obrigado também por ser um inscrito no canal, pelo chat, pelo superchat. Muito obrigado. Lembrando que aos domingos nós temos a Igreja em Casa. A Igreja em Casa, aos domingos, 9 horas da manhã, horário de Brasília, 1 hora da tarde, horário de Portugal. E temos também a Igreja em Casa às quartas-feiras, 19 horas, horário de Brasília, e 23 horas, horário de Portugal. Tá bom? Olha, que Deus continue lhe abençoando. Forte abraço aí a todos. Não esqueça de você fazer os seus comentários aí no estudo, porque amanhã eu vou colocar um vídeo lendo os comentários. O que você entendeu, o que você tem a dizer a respeito disso, tá bom? E que Deus continue lhe abençoando, caído na graça de Deus. Um forte abraço e vamos em frente.